Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Essa é mais uma videoaula com aqueles embasamentos, aquelas teorias filosóficas que parecem muito confusas, mas a gente vem aqui simplificar, trazer ela de forma objetiva, clara. Eu quero ver você saindo da minha aula e já aplicando isso num parágrafo. Combinado assim? Então já sabe, né? Papel e caneta na mão, cola o olho aqui que a nossa aula vai começar. Então, para começar, a gente vai entender um pouco do contexto histórico, tá? Afinal de contas, o que ele estudou, né? Para que eu consiga compreender as ideias dele atual. Afinal de contas, o homem ele é criatura de seu meio, né? Nós somos influenciados pelo nosso ambiente, pela nossa formação escolar, e aí então é que nós produzimos as nossas ideias. Então, tenho certeza que você entendendo um pouco da formação do Russell, a gente consegue entender as ideias dele de forma mais simples, tá bom? Então se liga aqui comigo, Edmund Husserl, ele nasceu na antiga República Tcheca, 1858, faleceu em 1938, então entenda aí que ele pegou metade do século XIX e metade do século XX, tá? As ideias dele, pessoal, você vai perceber que ele sai um pouco desse subjetivismo e ele vem para algo mais objetivo, tá? Por quê? Antes dele se formar como filósofo, ele é formado em matemática, isso aí. E aqui eu já vou pegar, digamos, um gancho para a gente entender um pouco as ideias dele, tá? Entenda que a filosofia, até esse momento, ela era bastante empírica, bastante subjetiva, bastante singular. O que é isso? A gente diz que cada indivíduo, ele experiencia uma vivência, uma situação, e ele sai daquela vivência com o pensamento. Eu não entendi o que ele falou. Nossa, Pro, não entendi nada, tá muito abstrato isso daí. Perfeito. Vamos para um exemplo, tá? Vamos supor que, como dizia já o nosso Platão, o nosso Sócrates, existia um mundo ideário, né? Um mundo ideal, um mundo das ideias, que cada indivíduo ele é impactado por uma realidade de forma singular. Por exemplo, vamos supor que eu e você, nós nasçamos no Japão, exatamente. Então, ele vai dizer que eu e você, nós temos ideias diferentes, pensamentos diferentes, porque cada um de nós vamos lidar com a religião do Japão, vamos lidar com a economia, com a sociedade de forma singular. E isso vai produzir em nós, digamos, um comportamento único em cada um de nós dois. Mas aí, isso é o subjetivismo, tá? Isso é o empírico, que cada um produz a sua própria experiência ao lidar com uma certa situação. Cada um sai com uma forma de pensar, uma ideia sobre aquilo, tá? Agora vem então o Husserl e fala, não, olha, não é bem isso. Existem alguns fenômenos, anote esse nome aí, fenomenologia ou estudo do fenômeno. Existem alguns fenômenos que eles vão ser plurais, isso aí, eles vão ser recorrentes, eles vão ser repetitivos, independente do indivíduo. É isso aí. Ele quis observar a filosofia de forma mais objetiva. E por que isso? Porque ele é formado em matemática, ele é formado numa ciência muito rigorosa, muito objetiva. Só é aquele produto, aquele resultado e acabou. Então ele trouxe, pessoal, esse olhar mais objetivo, ele saiu desse subjetivismo. Como assim, tá? Como assim? Ele quis dizer, eu vou voltar para o mesmo exemplo, ele quis dizer que mesmo eu e você nascendo numa cultura do Japão, terão alguns comportamentos em nós que serão iguais. Terão algumas ideologias, algumas formas de pensar, de se comportar, de se colocar no mundo entre eu e você que serão exatamente iguais. Como assim? Como assim? De repente, eu e você, nós teremos a mesma religião. Óbvio, né, que a gente está olhando isso, pessoal, de uma forma muito plural, né? Óbvio que a gente não está olhando para exceção, a gente está olhando para regra. Então, de repente, você fala, mas não é toda a população do Japão, pô, que tem a mesma religião. Sim, óbvio, a gente está olhando de uma forma do bom senso, tá? Do consenso. Uma forma generalista e não uma forma da exceção. Tudo bem aqui? Uma forma específica, não, é uma forma do geral, tá? Então, voltando ao raciocínio. Ele vai dizer que existem alguns fenômenos que para você e para mim serão produtos de uma mesma vivência. Exemplo, tá? Eu vou bater bastante nessa tecla de cultura, de religião, de comportamento, porque a filosofia, afinal de contas, ela vai estudar bastante o comportamento do indivíduo, né?
Ela vai estudar bastante como que esse indivíduo lidar nessa sociedade, como que ele lidar com essa ideologia em que ele está inserido, tá? Então vem para o outro raciocínio aqui. O que que impede que eu, durante esta aula aqui para você, esteja usando uma burca? Esteja usando aqui umas pinturas no meu rosto? Será que eu só não estou usando uma burca porque eu não nasci no Afeganistão? Será que eu só não estou utilizando aqui no meu rosto umas pinturas porque eu não nasci, digamos, na Índia? Então, o que eu estou querendo falar para você? Que existem alguns comportamentos que eles vão ser no todos, que eles vão ser plurais, que eles vão ser para a maioria. Porque, anote isso aí, a consciência ela é plástica. A consciência, ela se adapta, ela é envolvida pelo meio. É impossível, em sua maioria, eu estar lá no Afeganistão e não ter que usar uma burca. Digamos que é impossível estar dentro de um meio que se comporta de uma determinada forma e eu não estar inserido e não estar repetindo os mesmos padrões. Ou seja, eu não estar inserida nos mesmos fenômenos. Anotou isso aí? Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que o homem ele é produto de seu tempo. É isso aí. Eu vou dar um outro exemplo aqui, tá? Imagina que eu e você, nós nasçamos na Idade Média. Isso aí. A gente sabe que durante a Idade Média, uma característica muito forte desse período da história era que a igreja, além do poder religioso, né? Além de ser ali um templo, uma instituição religiosa que dita dogmas, comportamentos, ideologia, que dita isso, ela também ditava e influenciava bastante a política, isso aí. Lembre que, digamos que ela era uma conselheira ali dos grandes imperadores, dos grandes monarcas, né? Porque a igreja colaborava para que essa população ela fosse doutrinada. Quanto mais eu doutrino e insiro essa população na minha ideologia aqui religiosa, mais fica fácil para que esse governante aí tenha poder sobre essas pessoas. Então, digamos que ela também tinha uma fatia desse poder político, tudo bem? Então, uma das formas de pensar desse período é que esse monarca ele tinha poder divino. Isso, coloque isso aí no Google agora, Luís XV, poder divino. Acreditava-se que alguns monarcas eles eram enviados de Deus. O poder dele era incontestável. E aí você me pergunta, beleza, Kelly, e daí, o que isso tem a ver com a ideia de que o homem é produto do seu tempo? Ora, a população, em sua maioria, acreditava nisso. Acreditava que aquele ser que administrava politicamente aquele local, ele era um ser que tinha poder divino, que era enviado de Deus. Ou seja, o poder dele era incontestável, eu não poderia ir contra as ideias dele, eu não poderia me manifestar contra, porque afinal de contas aquilo era sagrado, aquilo era de cima para baixo, aquilo era imposto, não havia forma de contestar. Você entende aqui como isso é produto do seu tempo? Quando eu falo isso para você, tem como você imaginar, acredito que aí a maioria que você esteja me vendo esteja no Brasil, tem como você imaginar que o Papa também seja um influenciador, um conselheiro da política? Tem como você imaginar isso daí? Tem como você imaginar que esse Papa ele vai dizer que esse nosso líder político ele também tem influência religiosa? Tem como você imaginar isso daí? Que ele seja um ser enviado de Deus? Então, pessoal, entende como que hoje isso é difícil de se acreditar, de se deglutir essa ideia, de se engolir essa ideia. Mas nesse período isso era algo muito normal, era algo natural, era um fenômeno da filosofia. Ou seja, isso era plural, isso era para a maioria. Isso era uma forma objetiva de analisar essa sociedade, porque a maioria acreditava nisso. Clareou um pouquinho aí para você? E aí a gente estuda o Husserl porque ele fala, olha, tem como sair desse pensamento totalitário, tá? Tem como sair desse pensamento do todo. Tem como sair dessas ideias que nós estamos inseridos numa sociedade e sem querer a gente abraça essa ideia de forma inconsciente. Tem como a gente sair desse pensamento plural, tem como a gente sair dessa ideia inconsciente, fazendo o quê? O epoquê. Epoquê é uma palavra que vem do grego que quer dizer suspensão. Ou seja, sabe quando você vai analisar um problema? Sabe quando você pega uma situação da sua vida, da vida do seu amigo, um problema da sua vida e você começa a questioná-lo? Por que isso está acontecendo? Por que está sendo dessa forma? Por que eu estou tão envolvido com isso?
Por que isso está influenciando tanto o meu modo de pensar, meu modo de me comportar? Sabe quando você começa a questionar por que isso está certo, por que isso está errado, por que isso está acontecendo? É exatamente isso, é quando você estuda um fenômeno. É quando você estuda um acontecimento da sua vida, um acontecimento social, uma ideologia. Fez sentido aqui? Quando você se questiona, por que você se pergunta, por exemplo, por que existe um algoritmo que ele nos circunda, que ele fica nos seguindo? Quando você questiona isso, aí você vai trazer respostas para essa pergunta, e são respostas objetivas, respostas que trazem um fenômeno, respostas que vão responder diretamente a isso e vão fazer com que nós nos identificamos como produtos do nosso tempo. Exemplo, existe um algoritmo que ele quer, digamos, desenhar o nosso comportamento, desenhar os nossos hábitos de consumo, os nossos hábitos culturais, para que seja mais fácil nos entregar, nos mostrar um conteúdo, um produto que esteja dentro dos nossos hábitos, porque aí sim vai ser mais fácil da gente comprar. Fez um pouquinho de sentido aí para você, pessoal? Então, o epoquê é quando você faz perguntas, quando você questiona um determinado fenômeno, uma determinada ocorrência, um determinado acontecimento que ele se repete ao longo do tempo, que ele se padroniza ao longo do tempo. Porque só quando você questiona é que você identifica respostas, e quando você identifica respostas, você consegue observá-lo. Sabe, quando você sai de uma situação, quando você está dando um conselho para o seu amigo, você sai daquela situação e você começa a observar aquela situação ali como se fosse alguém de fora. É exatamente isso que o epoquê faz. E o Dazen seria exatamente essas perguntas cruciais. São as perguntas que vão fazer com que você saia, digamos, dessa análise influenciada, dessa análise contaminada. E o que seria uma análise contaminada? Uma análise contaminada é quando a gente vai buscar um conhecimento, buscar uma informação de forma intencional. Exatamente assim, ó. Vou te dar um exemplo, tá? Imagine aí que você está analisando a forma de pensar. Eu vou tratar aqui de ideologias, tá? Você está tratando a forma de pensar, digamos, do seu amigo, do seu grupo de estudos, do seu grupo de amigos, da sua patotinha, ou então da sua família, ou então de um determinado cenário cultural, social, político que você está observando, tudo bem? Por que essas pessoas pensam desse jeito? Por que essas pessoas se comportam desse jeito? O que está levando ela a ser influenciada sobre isso? Ou seja, você está fazendo um questionamento, as perguntas cruciais, os Dazens, tudo bem aqui? E aí, quando você vai analisar, essas pessoas são frutos da sua consciência. Essas pessoas são frutos daquilo que elas acreditam. Elas, digamos, estão buscando um conhecimento já influenciadas pela sua consciência. Exemplo, você está lá analisando um grupo, né? E você acha que esse grupo já está errado no seu comportamento. Então você vai buscar formas, vai buscar argumentos que, digamos, dê embasamento para você acreditar que aquele grupo esteja errado. Ou seja, o seu conhecimento, a sua busca por conhecimento está sendo intencional, está sendo contaminada. Você não está lá no epoquê, sabe? Você não está ali lá em cima observando uma situação aqui embaixo. Você não está observando de forma imparcial. Exemplo, vem aqui para o meu exemplo. Digamos que seu amigo chega para você se lamentando, reclamando ou contando uma situação que ele discutiu com alguém. Sei lá, discutiu com a mãe dele, discutiu com o irmão, discutiu com a namorada, discutiu com um amigo, discutiu na rua, sei lá. Uma situação, um conflito ali, tudo bem? E ele traz esse conflito para você, ele traz essa experiência para você já contaminado, já colocando, digamos, o erro no outro. Ou seja, ele não influenciou em nada naquele conflito. Entende aqui? Ele não influenciou em nada. Foi a outra pessoa que causou o conflito. Me vem agora uma mensagem, uma frase de Sartre, né? Quando ele faz uma ironia falando que o problema do mundo são os outros, né? É uma ironia, pessoal, é uma ironia. Inclusive tem Sartre aqui no meu resumão, tá? É uma ironia porque diz que se o problema são os outros, eu sou um ser perfeito. É impossível a gente ser um ser perfeito. Sabe aquela ideia, quando um não quer, dois não brigam? É mais ou menos isso que o Sartre está falando, tá? É impossível o problema do mundo ser os outros. Você vai ter um pouco de problema também se você está dentro de um conflito. Entende aqui? Voltando ao raciocínio, tá? E aí o seu amigo tenta te explicar uma situação já colocando o erro todo no outro. Já colocando todo o conflito, digamos, toda a imperfeição no outro. E ele não. Ou ele é o ser perfeito.
Percebe aqui que ele está te passando uma visão contaminada de uma situação? Percebe aqui que ele não está analisando de forma imparcial, de forma fria, ou seja, está sendo intencional, entende? E aí, de repente, você é amigo dele, você admira ele, você gosta desse seu amigo e você ouve isso de forma muito contaminada. Você ouve isso sem fazer os dazens, sem fazer as perguntas cruciais, sem fazer os questionamentos. E quando você está sendo influenciado pela situação, você está entrando dentro dessa consciência que é plástica. Você não consegue sair da situação e analisar ela de forma imparcial. Ou seja, você não consegue enxergar a situação de forma fria, de forma objetiva, analisá-la como um fenômeno. E aí, quando ele traz essa fenomenologia, é justamente trazer uma ciência que estuda como que as coisas se apresentam, mas de forma imparcial, de forma natural. Seria uma ciência para dar umas respostas neutras a todas as questões filosóficas. Falar, olha, existem alguns comportamentos filosóficos aqui, algumas formas de pensar que elas são contaminadas. E existe uma forma de se observar isso de forma neutra, de forma não influenciada. E aí você entra num questionamento. Será que é possível o indivíduo ele analisar um ponto de vista, analisar uma situação, analisar um objeto sem que ele seja influenciado por aquilo? Será que é possível o indivíduo ele analisar uma situação interna ou externa de forma neutra ou de forma científica? É exatamente isso que o nosso Husserl traz. E claro, pessoal, isso é fatidicamente compreensível porque nós sabemos que somos tendenciosos em nossas opiniões, em nossos comportamentos. Somos tendenciosos, digamos, a ver erro naquilo que é diferente, a ver imperfeição naquilo que é externo e a ver perfeição naquilo que é interno, né? Ou seja, os nossos atos, eles são totalmente intencionais. Os nossos julgamentos, eles são totalmente influenciados, contaminados pelos nossos comportamentos, pelas nossas vivências, pela nossa história, porque nós somos produtos do nosso tempo. Você entende aqui como que é difícil fazer essa observação imparcial, mas é exatamente essa ideia rigorosa, esse conhecimento não intencional, esse conhecimento científico e objetivo que o Husserl quer trazer. E se de repente você ouviu tudo isso e falou assim, tá legal, Pro, mas daí qual que é a moral dessa história? Qual que é a moral desse pensamento? Eu ainda não peguei, digamos aí, a essência da coisa para eu colocar na minha redação. Pessoal, toda e qualquer situação que fale de influência do pensamento, de manipulação comportamental, manipulação da mídia através do comportamento do usuário. Ou seja, quando você às vezes compra algo que você não vai usar, com um dinheiro que você não tinha e comprar algo que você não vê tanta funcionalidade naquilo. Você conseguiria ficar mais um dia, mais um mês, mais um ano sem aquilo, mas você comprou porque você foi influenciado. Ou seja, você teve uma ação que foi intencional, baseada no seu comportamento, que ele foi manipulado. Você entende aqui? Você não conseguiu observar aquela situação de forma imparcial, neutra. Eu estou falando isso sobre a aquisição de um produto porque a gente está numa sociedade capitalista onde tudo é mercadoria, onde tudo é produto. Mas eu poderia falar isso sobre uma ideia comportamental para se tomar uma atitude. Por exemplo, sabe quando o seu amigo ele vem te contando uma história, já está contaminado pelo pensamento dele e ele vem tentando manipular a sua forma de pensar. Ele vem tentando manipular, mudar uma opinião sua sobre alguma coisa, pode ser sobre a religião, o comportamento, sobre o grupinho da sua escola, sobre uma música. Ele vem tentando mudar a sua ideia, mudar a sua forma de pensar, porque o pensamento dele está contaminado. Ou seja, pessoal, essa é uma ótima oportunidade para utilizar naquelas redações que falam principalmente sobre ideologia, sobre forma de pensar, sobre manipulação do comportamento do usuário, sobre julgamento, ou então ainda sobre o discurso de ódio, discurso de preconceito, porque todo discurso que ele traz uma ideia de um pensamento contaminado, ele traz a ideia do errado e do certo, do perfeito, do imperfeito, do que pode ser julgado e o que julga. E quando a gente entra nessa dicotomia, sabe, certo e errado, céu e inferno, há uma distância, um extremo ali. Todo extremo ele tende ao erro, todo extremo ele tende à imperfeição, todo extremo é
fatídico que ele está ali sendo manipulado. Fez um pouquinho de sentido para você? Inclusive, se você der uma pesquisadinha aí sobre as eleições do Trump, que me veio na ideia agora, exatamente foi a manipulação do comportamento do usuário através da internet. Dá uma pesquisada sobre. Ele não era nem tão conhecido da grande população, ele não tinha grandes feitos públicos, mas ele passou na frente da Hillary Clinton, que, digamos, tinha um ex-presidente ali como uma figura bastante emblemática. E aí, como que você olha uma situação e fala, horas, numa eleição, havia lá um candidato muito desconhecido e havia um candidato conhecido e ainda que tinha uma figura muito influenciada por trás. E as eleições, elas trouxeram números impactantes em que esse desconhecido teve muito mais voto do que o conhecido. Como que se explica esse fenômeno? Através da ideia da consciência que é contaminada, do comportamento que é intencional, da busca de informação que ela já é, digamos ali, tendenciosa por parte do indivíduo. Clareou? Fez um pouquinho de sentido aí para você? Comenta aqui algum insight que você teve, algum outro tema de redação que você gostaria. Já se inscreve no canal, de segunda a sexta-feira tem material assim, simples, objetivo, organizado. Quero ver você saindo da minha aula e já indo praticar essa redação. E comenta aqui algum outro tema que você gostaria de ver sendo tratado dentro das nossas aulas de filosofia e sociologia. Prontíssimo, conteúdo entregue para você, promessa cumprida. E se esse conteúdo fez sentido por aí, compartilha a informação com aquele amigo ou com aquela amiga que você sabe que também está precisando dar um up, dar embasamento, trazer mais conteúdo para a redação. Tenho certeza que ele vai te agradecer. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero mesmo ter colaborado. Obrigada por hoje. Comenta aqui qualquer outro conteúdo que você gostaria e, claro, vai lá, gabarita essa redação.